Boa noite, amados. A paz de Cristo. Eu quero convidar você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 3. E nós possamos fazer a leitura do versículo 23 ao versículo 28. Deuteronômio, capítulo 3, do versículo 23 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: Também nesta ocasião pedi graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa realizar as obras e os feitos poderosos como os teus. Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me: basta, não me fales mais a respeito. Sobe ao cume do Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e vê com os teus próprios olhos, porque não atravessarás este Jordão. Dá ordens a Josué, encoraja-o e fortalece-o, porque ele é quem passará à frente deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, que tu esteja falando mais uma vez a cada um de nós nesta noite. Nós choramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Temos que lembrar que esse texto, esse livro de Deuteronômio, ele é uma recapitulação da história de tudo aquilo que na realidade aconteceu do Êxodo até a entrada da terra de Canaã, até o momento da morte de Moisés, até o momento de Josué tomar posse da liderança e atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Veja, esse texto ele retrata os últimos momentos da vida de Moisés, os últimos instantes da vida de Moisés. E ele começa, esse texto vai nos falando que ele começa falando que Moisés, ele tem uma vontade e ele ora, ele clama ao Senhor e ele pede. E a sua oração está baseada naquilo que ele conhecia de experiência com o seu Deus, daquilo que Deus já havia se revelado na sua mão, na sua vida. Veja que o versículo 24 diz assim: Tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa realizar as obras e os feitos poderosos como os teus. Eu creio que aqui, nesse momento, Moisés estava lembrando daquele instante, quando ele recebeu o chamado, lá no capítulo 3 de Êxodo, quando ele estava apacentando o rebanho de seu sogro Jetro, e de repente ele vê algo que era comum ver na terra, uma sarça pegar fogo, porque era um arbusto, é um tipo de planta que ela tem um líquido, uma propriedade, que ela, com o sol muito quente, ela pega fogo. Não era novidade uma sarça pegar fogo. A novidade estava que ela começou a pegar fogo e ela não se consumia. A maravilha estava em a sarça não se consumir. E Moisés nunca tinha visto isso. Ninguém nunca tinha visto tal coisa. E ele vê naquele momento, se vocês forem lá olhar em Êxodo, vai dizer que Moisés, ele deseja se aproximar daquela sarça, ele deseja ver aquela sarça de perto. Ele diz aqui, para ver aquela maravilha.
de perto. Mas Deus diz para Moisés para que ele tirasse as sandálias dos pés e ficasse onde ele estava. E aí Deus ali começa a falar com José: José, eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito, e eu preciso de alguém para ir até lá e tirar o meu povo do Egito, e eu quero que você faça isso. E dali Deus começou, nós sabemos que Moisés ele faz algumas objeções, como o pastor falou aqui domingo passado. Ele levanta algumas objeções para não atender esse chamado, mas depois mas ainda com um pouco de relutância ele atende. E ele vai até o Egito, ele vai diante de Faraó, e então Deus começa através de Moisés a realizar as 10 pragas. E com essas 10 pragas, Deus vai mostrando o livramento do povo de Israel e o juízo sobre a terra do Egito. E quando então depois eles veem, Moisés manda matar o cordeiro sob a ordem de Deus, passar o sangue sobre a verga das portas dos hebreus, para que o anjo que viesse na madrugada, ao passar ao ver o sangue, eles passassem direto e só matassem então os primogênitos da casa dos egípcios. E assim foi. E naquela noite foi comemorada a primeira Páscoa, e naquela noite os filhos dos egípcios morreram. Naquela noite os hebreus foram expulsos de Israel. Eles foram colocados para fora. É certo que eles fugiram, mas eles também, de uma certa forma, foram colocados para fora, porque aquele povo ficou tão apavorado, tão amedrontado com aquela situação, ao verem os seus primogênitos, seus filhos, talvez de muitas das famílias fosse o filho único. E eles então saíram dali. E eles caminharam durante muito tempo ainda pelo deserto, até chegar ao Mar Vermelho. E diante do Mar Vermelho, mesmo tendo as montanhas à direita e à esquerda, e Faraó vindo com seu exército atrás, o mar na frente, Deus disse para ele: Moisés, estende a tua vara diante do mar. E ele então estende a vara e o mar se abre, e o povo começa a passar em terra seca, dentro do Mar Vermelho, e atravessam para o outro lado, e quando os egípcios tentam fazer o mesmo, eles morrem afogados. Olha quantas maravilhas, isso a gente está resumindo, né? Claro, o tempo não nos permite, mas os irmãos também conhecem bem a história. Então Moisés está lembrando desses grandes feitos, ele está lembrando daquilo que Deus já havia feito na sua vida. E então esse versículo 24 nos fala daqueles que viram a obra de Deus acontecer, se manifestar na sua vida, através da sua vida, na sua caminhada, mas viram, estão talvez saudosos, estão lembrando desses feitos. Esse é um grupo de pessoas que às vezes está assim dentro da igreja. Pessoas que estão com saudades dos feitos do Senhor. Lembram, o Senhor fez isso, o Senhor fez assim na minha vida, o Senhor fez assado, e pararam ali. Pessoas que estão lembrando, não tem nada de errado ser saudoso, lembrar que Deus fez coisas na sua vida. E isso inclusive é uma grande marca, é um sinal de que Deus está operando e opera na sua vida, porque Ele fez algo, mas Ele não quer parar nesse fez algo. Veja que o versículo 25 vai falar daquelas pessoas, como Moisés relata aqui, nesse momento, ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade de ver alguma coisa, de fazer algo mais, de continuar, de seguir em frente. Veja que o versículo 25 diz assim: rogo-te que me deixes passar o Jordão, para que veja esta boa terra e o Líbano. Moisés queria atravessar o Jordão. Moisés queria ver a boa terra que havia sido prometida a Abraão, Isaque, Jacó, a José.
Aos pais de Moisés, Moisés queria ver, Moisés queria estar lá naquela terra. Ele queria pisar a terra prometida. Moisés queria ver o seu povo conquistando a terra prometida. Mas ele não pôde ver, não é o que o texto diz? Inclusive, ele desejou isso, e ele ainda orou, e ele disse: Senhor, me concede essa bênção, me dá essa oportunidade. E Deus disse: você não vai atravessar o Jordão. Se vocês forem ler, talvez lá no capítulo 27 de Números, vocês vão entender por que Deus não permitiu com que Moisés atravessasse o Jordão e entrasse na terra prometida. Lá está melhor explicado. Mas aqui dá uma palhinha, o versículo 26. Diz assim: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me atendeu. Moisés, alguns comentaristas dizem que Moisés estava tão envolvido com o povo, estava tão próximo do povo, estava tão junto do povo, que ele acabou ficando impaciente como o povo de Israel. Que ele acabou perdendo a fidelidade por um momento. Que ele acabou sendo rebelde. Você vai ver lá, nesse capítulo 27 de Números que eu falei a você. Que Deus não permitiu com que Moisés atravessasse o Jordão por causa da infidelidade dele. Naquele momento, quando ele estava diante da rocha, e Deus havia mandado ele falar à rocha, e ele tocou na rocha. Um pequeno detalhe só. E Deus disse: você não vai atravessar o Jordão. Moisés queria ver a terra, queria pisar em Canaã. Mas qual era a diferença em pisar na terra de Canaã e ver a terra de Canaã? Há diferença? Claro que há diferença, né? Uma coisa, como a gente diz, chegar diante da padaria, olhar aquele bolo rodando ali, né? Aquela guloseima rodando ali na tua frente, igual os cachorrinhos, né? Param lá em frente, ficam olhando aquele franguinho, né? Rodando, e eles não podem comer. Claro que é diferente. Mas Moisés, ele está dizendo: Senhor, eu não quero ver, assim, ter a ideia, eu quero ir lá, eu quero chegar lá. Mas Deus disse: não. Mas Moisés, você não vai estar lá, mas você vai ver. E aí Deus diz para ele no 27, sobe ao cume do monte Pisga, levanta os olhos e olha em todas as direções, e você vai ver com os teus próprios olhos, mas você não atravessarás o Jordão. Esse livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, vai nos dizer que Moisés tinha 120 anos quando ele morreu, mas os seus olhos nunca se enfraqueceram. Ou seja, Moisés enxergava muito bem com 120 anos. E Deus mandou ele olhar em todas as direções, até onde a visão dele alcançasse. E veja que Moisés não tinha aquilo que nós temos hoje, alguns de nós, né, Márcia? A gente, às vezes, para enxergar, precisa de óculos. Ele, inclusive, não tinha nem binóculo. Mas Deus disse: até onde os teus olhos alcançarem,
esta é a terra que eu tenho dado ao povo de Israel. Então esse homem enxergava muito bem. Ele queria entrar na terra, mas em termos, Deus deu a ele algo maior do que às vezes entrar na terra. Uma visão que ninguém tinha com a idade que ele tinha. Uma percepção que ele teve e uma experiências que ele teve que ninguém no povo de Israel havia tido. Às vezes Deus nos tem concedido coisas e nós estamos desejando outras. Nós estamos ainda insatisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Nós estamos querendo sempre mais. Também não há nada de errado em querer mais, em querer prosperar, em querer progredir, em querer crescer. Mas esse eu quero mais até onde é válido. Esse eu quero mais, esse crescer, esse desenvolver, esse expandir, esse se mostrar, esse se revelar. Qual é o objetivo disso? Por que eu quero mais? Esse texto então fala aquilo que os teus olhos podem ver. O que é que os teus olhos estão conseguindo ver nesse momento? E quando fala de ver, ele está no presente. Veja que ele falou, aquilo que os teus olhos viram, coisas do passado, aquilo que os teus olhos querem ver, têm vontade, desejo de contemplar, mas aquilo que os teus olhos podem ver. O que é que você está vendo agora? Como é que você está vendo as coisas agora? Isso faz me lembrar também de quando Deus chega diante de Amós e chega para ele e bota diante dele 2 cestos. E dentro dos cestos haviam figos. Mas um cesto os figos estavam bons e no outro cesto os figos estavam ruins. E Deus pergunta para Amós: Amós, o que você está vendo? E aí Amós diz assim: Senhor, eu vejo 2 cestos de figos. Figos bons e figos ruins. O texto só nos diz que Moisés olhou ao longe e ele contemplou ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, a terra de Israel, mas não diz exatamente o que ele pôde enxergar. Mas vejam que o livro de Hebreus, capítulo 11, ao falar de Moisés, também no capítulo 11, versículo 23 ao 29, Hebreus, que vai falando dos heróis da fé, ele diz assim: pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que Moisés tinha em vista? A recompensa. Pela fé, diz o versículo 27, deixou o Egito não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Moisés chegou a enxergar aquele que é invisível. E ainda o 28 e 29, pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar como terra seca, tanto os egípcios se afogaram.
E dali ele já, do 30, ele vai contando já alguns fatos da história de Josué. O que os teus olhos podem ver? O que os nossos olhos estão vendo? Mas o versículo 28, desse capítulo 3, de Deuteronômio, diz: dá ordem a Josué, encoraja-o, fortalece-o, porque ele é quem passará à frente deste povo e fará possuir a terra que tu apenas verás. Você vai ver também no decorrer desse livro de Deuteronômio, algumas coisas em números, alguns relatos, que Deus já havia falado isso, exatamente esse momento, na vida de Moisés, que Josué era quem o iria substituir, e que ele deveria então preparar Josué para esse momento. Moisés, quando ele subiu ao monte, aqui, antes dele morrer, Josué foi com ele. Algumas vezes Moisés subia ao monte e Josué ficava no pé do monte. Mas dessa vez, Moisés sobe ao topo do monte e Josué vai junto. Por quê? Porque Deus haveria de tomar a vida de Moisés em cima do monte. Como ele tomou a vida de Arão. Então Moisés vê agora Josué sendo colocado em seu lugar. Moisés vê que que Josué precisa ser colocado e encorajado para liderar o povo. Moisés vê Josué conquistando a terra com o povo de Israel. Hebreus capítulo 11 ainda, versículo 16, vai nos dizer lá que o 15 e o 16, Hebreus 11, 15 e 16 diz: e se na verdade se lembrassem daquela terra onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isso é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. Moisés queria ver a terra física, uma terra palpável, mas ele já estava enxergando e ele já vinha vendo na sua experiência a terra espiritual. Ele já sabia que Deus havia preparado para ele uma terra espiritual, uma cidade espiritual, um lugar espiritual. Deus tem nos feito as promessas, como foi cantado aqui nesta noite. E às vezes nós estamos querendo às vezes outras promessas. E quando queremos às vezes receber e tomar outras coisas, nós acabamos saindo do foco. Acabamos olhando às vezes para a esquerda ou para a direita. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Às vezes nós estamos como Moisés naquele momento, embora recebendo também uma palavra dura, né? Ah, eu queria tanto isso, eu queria tanto
liderar esse povo, eu queria fazer com que esse povo conquistasse, entregasse a terra de Canaã na mão deles. Talvez você tenha feito tantos planos em 2017, talvez já tenha alguns para 2018. Eu queria realizar isso, eu queria realizar aquilo. E talvez Deus diga para mim, para você, em algumas situações, eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você faça assim. Como é que você ia reagir diante dessa situação? Moisés ele tentou ali argumentar com Deus, ele tentou conversar, ele tentou demover Deus dos planos dele. E nós fazemos isso muitas das vezes também. Eu já fiz isso muitas vezes. E talvez ainda faça isso algumas vezes. Porque assim como Moisés, eu tenho sonhos, tenho planos, limitações. Mas eu quero, apesar desse desejo, dessa vontade, eu preciso saber que Deus, Ele quer e tem o melhor para mim. Certamente há muitas outras coisas escondidas por trás desse mistério de Deus não permitir com que Moisés atravessasse o Jordão e entrasse em Canaã. Mas veja que esse povo ele estava perdendo a liderança de um grande líder. E teria que abrir mão desse líder. Ou seja, não teria escolha. Perderam esse líder. E agora teriam que se submeter e aprender a novamente agora a caminhar com um outro líder, uma outra liderança, uma outra fachada, um outro trabalho, uma outra frente de atuação. Josué é um homem mais de guerra. Josué era um homem de batalha. Josué era um homem de espada. Josué era um homem de enfrentar o inimigo cara a cara. E o povo precisava entender isso. Muitos começaram a história dessa igreja. Muitos não viram até onde essa igreja chegou. Muitos ainda fazem parte dessa história, estão vendo, mas muitos não verão. Muitos Deus já levantou, muitos Deus está levantando, e muitos Deus ainda vai levantar. Para dar a continuidade à obra que Ele mesmo preparou. Moisés, ao ver que Josué haveria de tomar o seu lugar, na realidade Deus está dizendo assim para Moisés: Moisés, você não vai atravessar o Jordão, porque a tua história termina aqui. Mas Moisés, a tua história termina aqui. Mas a história de Josué vai continuar. Vai chegar uma outra etapa, uma nova fase na vida de Josué. Josué era aquele que caminhava contigo, era o segundo. Agora Josué vai ser o primeiro. Mas Moisés, a tua história terminou. A história de Josué vai avançar um pouco. Mas a história também de Israel não acabou. Porque dali mais alguns anos, Josué morre. E a gente entra pelo livro de Juízes e a gente vai vendo Deus levantando homens e mulheres para trazer a libertação a Israel, o cuidado a Israel. E Deus vai sempre levantando homens e mulheres para darem continuidade à obra. O que nós queremos ver com isso? É que a obra de Deus avança, a obra de Deus segue,
a obra de Deus continua para a glória de Deus. Eu acredito que Deus, uma das outras coisas que Deus não permitiu Moisés atravessar o Jordão, porque o povo ia querer idolatrar a vida de Moisés. Nós temos muita dessa facilidade de tomar algumas pessoas que nos chamam a atenção, que nos agradam, e começarmos a idolatrar essas pessoas. E Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas esse texto nos deixa claro também que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele havia prometido ao povo de Israel que eles atravessariam e chegariam na terra de Canaã. Talvez você já esteja um pouco descrente, como o texto também foi lido aqui e cantado, que Deus faz promessas há muito tempo e ela ainda não aconteceu. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós vemos claro nesse texto que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus, quando chamou Moisés, Deus não chamou e não disse a ele que ele haveria de atravessar a terra. Deus não tinha dito para ele que ele chegaria em Canaã. Deus disse que precisava de um homem para tirar o povo do Egito. E foi isso que ele fez. Às vezes Deus coloca um ministério, uma coisa na nossa mão, com um propósito específico, e às vezes nós queremos ir além. Ou às vezes queremos ficar aquém. Moisés quis ir além. Josué queria ficar aquém. E aonde então nós estamos nos posicionando? 2018 chegou. Deus tem chamado pessoas, homens, mulheres, para fazer uma obra, para dar continuidade a esta obra. Ele tem colocado dons nas tuas mãos, nas minhas mãos. Aqui de manhã foi falado muitas coisas, e eu queria fechar a palavra dessa noite com um texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 e 26. Diz assim, que a palavra, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz assim, a respeito dos dons espirituais, ele vai dizer: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Da maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Como é que nós estamos caminhando? Então, aqui Deus, nesse texto, ele fala que ele não quer divisão no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Ele quer uns cuidando dos outros. Ele quer que quando um padeça, os outros sofram com esse que padece. E ele quer que aqueles que quando um for honrado, os outros se alegrem com ele. Você entende isso? O Senhor não quer divisão. Irmãos, essa palavra não é só aqui para Vicente Carvalho. Muitas igrejas estão passando por muitas dificuldades e muitas lutas. Então não é demérito nenhum Deus dizer que Ele não quer divisão no meio da sua igreja. Porque Ele não fala apenas para Vicente de Carvalho, Ele fala isso para todos aqueles que pertencem à sua igreja.
E se eu e você fazemos parte dessa igreja, e se há algum tipo de divisão, o Senhor não se agrada disso, Ele não quer isso em nós. E Ele quer que cada um de nós cuidemos dos outros. Você já olhou quantas pessoas não estão aqui hoje? Não é porque estão de férias, não é porque estão viajando. Pessoas que não estão aqui porque não estão aqui. Porque se magoaram, se decepcionaram, porque talvez queriam fazer alguma coisa e não conseguiram. Porque há pessoas também que às vezes saem da igreja porque estão, entre aspas, mal intencionados. Eu conversava essa semana com uma jovem da Assembleia de Deus, e ela estava ali conversando lá sobre um homem que era da igreja do pai dela. Ela faz parte de uma outra igreja, o pai dela faz parte de outra Assembleia de Deus. E aquele homem, ele era diácono na igreja. E ele queria se tornar presbítero. E na casa dele acontecia um ponto de pregação. Mas como o pastor não o colocou como presbítero, sabe o que ele disse? Sabe o que ele fez? Saiu da igreja. Ele e a família toda. E o ponto de pregação acabou. A glória era para quem, amados? A glória era para quem? Para Deus? Esse homem queria o quê? Fazer realmente a obra? Ele estava enxergando que ele estava fazendo a obra de Deus ou a obra dele? E nós precisamos, assim como Moisés e como Josué, que talvez enxergasse a obra de Deus, mas agora Josué precisava enxergar a obra de Deus de uma outra forma, de uma outra maneira, não como segundo, não como aquele que está atrás, não aquele que é comandado, mas aquele que comanda, não aquele que não apenas aquele que ajuda, aquele que agora também vai ser ajudado, aquele que agora também vai ser apoiado, aquele que agora precisa ser socorrido. E sabe o que significa isso? Humildade. Humildade. Josué precisava também aprender a humildade. Porque às vezes as pessoas só querem socorrer também. E elas não querem ser socorridas. Elas acham que não precisam ser ajudadas. Muitas pessoas acham que não precisam ser auxiliadas, que não precisam ser apoiadas. Elas acham que só elas podem apoiar, só elas podem fazer, outros não podem fazer. O tempo de Moisés passou, o tempo de Josué chegou, mas o tempo de Josué iria passar também. E como nós vamos enfrentar quando o nosso tempo chegar? O Senhor quer então cuidar, quer nos preparar, para que nós fortaleçamos outros, ajudemos outros, porque nós não sabemos o tempo que Deus vai chegar e dizer, olha, sua história agora acabou. E quando eu digo às vezes acabou, o pessoal fica às vezes assim pensando, vou morrer? Não. Quem disse? Às vezes acabou aqui. Às vezes Deus, você vai como o irmão Adjanir, mudou para Resende. A história dele aqui parou. Vai começar lá em Resende. Mas daqui a história dele acabou. Então, alguns talvez da história aqui vai parar, mas vai começar em outro lugar. Então a gente às vezes tem que estar pronto para que essa história comece e continue em outro lugar. Porque há pessoas que também quando mudam de lugar, aqui ninguém me conhece. Então o Senhor tem nos chamado para sermos assim, verdadeiros. Para sermos
fiéis à visão que Ele tem nos entregado. Qual é a visão que o Senhor tem te entregado? Aonde você está na visão de Deus? Naquela que ficou no passado? Naquela do desejo da tua vontade? Naquilo que você viu e ficou admirando, como aquele franguinho ou aquele bolo na padaria, você de um lado do vidro e o objeto do outro? Ou como aquele que chega e se aposta do bolo, se aposta do frango e degusta? Deus está precisando de pessoas que vão chegar na padaria, no restaurante, não vão ficar apenas olhando. Vão chegar e vão agir e comprar o bolo e comprar o frango. 2018, Deus quer de nós que nós compremos o frango, compremos o bolo. Ele quer que nós coloquemos a mão na massa. Peguemos o objeto, tomemos posse daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E Ele colocou nas tuas mãos Vicente de Carvalho. Tome Vicente de Carvalho como posse. Aonde tem pisado os teus pés, Vicente de Carvalho? Tome Vicente de Carvalho como posse que o Senhor tem te entregado. Que o Senhor nos abençoe.